Olá pessoal, professor Yuri novamente. Hoje a gente continua desenvolvendo o nosso sisteminha aqui com o Ajax. A gente já conseguiu aqui acessar o nosso filmes.xml. Hoje a gente vai fazer uma modificação porque esse elemento XML ele é um elemento do tipo texto. Então os marcadores dele, quando importados, eles ficam parecendo como se fosse... Fica parecendo não, eles são tratados pelo Ajax como um texto e não como uma linguagem. Então a gente precisa converter essa linguagem XML em JSON. Depois a gente vai ver mais um pouco o que é o JSON, mas basicamente o JSON é uma linguagem que suporta, que é suportada pelo Ajax nativamente. Não há muita diferença do JSON para o XML. O que a gente precisa fazer transformando ele para JSON só pelo fato que o Ajax vai transformar essa linguagem texto em uma linguagem de programação. É como se aquelas tags HTML elas não fossem umas tags estáticas, fossem transformadas em umas tags dinâmicas. Bom, antes da gente começar, vamos fazer só uma modificação no nosso código aqui, para a gente conseguir enxergar no nosso código aqui o nosso conteúdo do XML. Eu já deixei um código pronto para vocês e vou copiar ele aqui na tela. Eu já vou copiar ele pronto para prosseguirmos mais rápido, mas eu vou explicar todas as linhas, podem copiar esse trecho de código aqui. Deixa ele comentado. Olha, esse trecho de código aqui. Escrevam ele aí. O que esse código faz? A gente já trabalhou com ele na última aula, por isso eu estou copiando. Ele pega o onHeadState, change. Ele fica lendo o estado do objeto XML HTTP, que a gente instanciou aqui. Então ele trata isso como se fosse uma... Na verdade, ele pega aqui um método do objeto e verifica se esse método ele é igual a 4, o estado dele é 4, que a gente sabe que o 4 é que o nosso servidor leu, e se o retorno dele é igual a 200, ou seja, ok, se o retorno dele é igual a 200. Então, se o estado e o retorno dele foi ok, foi tudo feito com sucesso, nós vamos criar uma variável, que a gente já criou aqui na última aula. Vamos criar a variável aqui dentro. E essa variável vai receber o response test do XML HTTP, que é o atributo que carrega o conteúdo daquele elemento nosso XML. Depois eu vou dar aqui um console.log, que a gente vai ver esse conteúdo lá no nosso console.log. Se não for 4 e também não for 200, o retorno, quer dizer que a gente tem um erro, Vou até escrever um textinho melhor. Erro no processamento. Estamos trabalhando para resolver. É como se fosse um retorno de um erro na página, Então o estado não é 4 e o status não é 200, Quer dizer que há um erro na página. Tendo um erro da página, a gente não deixa prosseguir. A gente pode tirar esse pedaço de texto aqui, tá? Vamos deixar só essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Se vocês conseguirem copiar, só dá uma pausa no vídeo, copia esse código, mas a gente já fez ele na última aula com as requisições assíncronas, creio que vocês não terão dificuldades. Vamos salvar. Vamos aqui atualizar o nosso código. Atualizar a nossa página, Então aqui na parte de console aqui do nosso log, no nosso ferramentas de desenvolvedor, aqui no console, agora ao clicar em listar filmes, veja que eu estou listando todo o documento XML. Como eu disse para vocês, o XML ele é tratado aqui no Ajax como se fosse um texto puro, Ele não tem, as marcações dele não é tratado como uma linguagem. Ele é tratado como um texto, como se fosse um texto. Se vocês observarem isso aqui para o Ajax, essas tagzinhas para ele, é como se fosse um texto comum.
não significa uma marcação aqui de programação. Então a gente precisa converter esse XML aqui, que é o nosso XML, em JSON, né? JSON é uma linguagem de programação, tá? Que é nativamente tratada pelo Ajax. Mas o JSON, ele basicamente é um XML, só que mais trabalhado. Então nós vamos precisar somente transformar esse código, né, essa página JSON, esse retorno JSON do nosso objeto, né? Veja que a gente retornou aqui o conteúdo do meu arquivo XML. E nós vamos transformar ele em uma linguagem nativa que o Ajax possa interpretar. Bom, então essa tarefa de transformar esse código em um código JSON é uma tarefa um pouco complexa, né, para se fazer na mão. Existem algumas bibliotecas que fazem isso para a gente, né, praticamente automaticamente. Mas hoje eu vou deixar um código para vocês verem como isso é feito na mão e posteriormente iremos trabalhar com essas bibliotecas que facilitam o nosso trabalho. Eu deixei disponibilizado aí para vocês um arquivo, né, que chama XML to JSON, né? Ele está zipado, basta a gente extrair ele. Vamos extrair ele. Dentro dessa pastinha a gente tem esse arquivo aqui. Nós vamos dar um Ctrl C aqui, pegar esse documento, né? Dentro da pastinha tem esse arquivo. Vamos pegar esse documento e lá no nosso champ, né, no nosso diretório, no Explorer, lá no HPDocs, nós vamos colar esse documento. Dentro de Ajax, vamos dar aqui um Ctrl V. Pronto. Então basta a gente incluir isso lá no nosso códigozinho. Vou fechar isso aqui. Vamos lá para o nosso Sublime Test. Então, como ele está aqui, XML to JSON, né, nós vamos só incluir ele aqui no nosso código. Então, aqui em cima desse primeiro script, eu vou criar outro script, que ele é um código JavaScript, né? E aqui, ó, nós vamos dar um src, que significa source, né? A inclusão aqui com JavaScript. E aqui dentro nós vamos escrever somente o caminho do arquivo, né? Como ele está dentro do próprio diretório, basta a gente digitar somente o nome dele, XML to JSON .js. Feito isso, quer dizer que o nosso arquivo está incluso aqui no nosso código, a gente pode utilizá-lo. Se a gente abrir esse arquivo, né, a gente vai ver que ele é uma função. E essa função ela tem o objetivo de percorrer o documento XML, extraindo, né, os nodos e verificando se é um texto, se é uma tagzinha, né? Então ele faz isso para a gente praticamente automaticamente. Como eu disse, fazer isso na mão às vezes não é muito interessante, né? A gente já tem bibliotecas que fazem isso para a gente automaticamente, bibliotecas nativas. Mas é interessante vocês darem uma observada no que faz cada uma das linhas do comando aqui, para vocês verem como isso é feito na prática, né? Porque quando vocês forem usar a biblioteca, vocês já sabem como que ela funciona por dentro. Mas o que a gente precisa fazer é inserir, né, esse XML to JSON, né, na nossa página. Aqui está errado, está escrito JSON, é o J, né, sem o A. XML to JSON, como aqui no nome do arquivo. Bom, e como eu uso, né, essa função aqui para converter? Eu preciso primeiramente utilizar uma função nativa, né, o objeto nativo aqui do meu sistema, que converte, que passa, né, esse documento, né, para uma árvore, né, de objetos. A gente vem aqui, ó, dentro da nossa lógicazinha, né, quando ele lê o documento, eu vou escrever aqui o código, depois eu explico. A gente vai primeiro, né, criar uma variável. Eu vou criar uma variável que chama parser, né, que eu vou, como se estivesse passando, né, ela vai receber uma instância.
E agora a instância do DOM, essa é nativa, tá? Parser. Essa é uma nativa que faz esse tipo de transformação, tá? Então ela eu estou instanciando um objeto do tipo DOM Parser. Esse objeto ele pega, né, esses documentos XML e transforma em string. Depois eu venho aqui, né, e utilizo o meu XML filmes, né, que é a minha variável, né, que guarda o objeto XML response test, né, que guarda o meu XML inteirinho, né, dentro dela, que a gente até mostrou no console.log. E ele vai receber, né, ele vai chamar esse parser utilizando para isso um método parser, na verdade é parser from string. Esse é o método do meu objeto DOMParser que transforma em string, ok? Então o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou criando uma variável. Essa variável ela instancia um objeto DOMParser. Esse objeto ele é nativo, ele já tem, né, uns atributos e métodos que são utilizados, né, como o próprio nome diz, para se passar um objeto do tipo string para um objeto do tipo DOM, né, que o HTML consegue interpretar. Então, eu estou chamando a minha variável que eu já criei, né, que recebe aquele documento XML e passando ele para string, né, simples assim. Eu estou pegando todo aquele objeto que a gente trabalhou, que a gente estava mostrando aqui, ó, tudo isso aqui, né, todo esse retorno aqui do response.txt, ó, esse arquivo XML que a gente pegou, o conteúdo dele, e transformando ele para string, utilizando aqui um método do parse, tá? Então, esse meu método, ele espera aqui dois atributos, né? Quais são esses atributos? É o que eu estou pegando, né? Na verdade, que já é aqui o nosso XML response test, né? É só eu informar a minha variável, que ele já está trazendo ela. Na verdade, XML filmes, né? Que recebe aqui o response test. E eu vou dizer, né? Que tipo de documento é esse? É um text, né? Que é do tipo XML. Então eu estou pegando aqui, ó, um objeto, né, que é do tipo XML, né? Então eu estou utilizando esse método, né, que espera esses dois atributos, né? Onde está o documento que eu preciso transformar e o que tipo de documento que é, né? Então é um documento texto XML, né? Só para ficar mais fácil de entender, né, para não ficar muito redundante aqui, vamos dizer que isso aqui é uma outra variável, tá? Eu vou chamar ela de DOMFilmes, que será a que vai guardar, né, a transformação que eu estou fazendo. E se eu utilizasse o mesmo nome aqui, ia ficar um pouco complexo. Vocês têm que entender, né, que eu estou utilizando um objeto, depois eu criei uma outra variável, né, que esse objeto vai utilizar um método que vai receber a variável que tem o texto, né, e eu vou dizer que tipo de texto que é. Tá? E esse método aqui trabalha transformando esse texto aqui para mim. Para a gente ver o que acontece aqui, basta eu dar um console.log, né, de DOMFilmes. Eu vou só tirar esse XML filmes aqui. Então, eu vou até dar um console.log aqui em cima para vocês verem a diferença da transformação. Vou dar um console.log no XML filmes, né, que ele é antes de ser transformado, né? Então, vocês vão entender que aqui eu tenho um documento, né, que é XML, e aqui eu vou transformar em uma árvore de elementos, né, DOM, né, Document Object Model, né, que a gente já estudou do HTML. Vai ser uma árvore de elementos que foi transformada no meu XML. Então vamos salvar, né, dar um Ctrl S. Aqui vamos atualizar a nossa página, né, com o F5. Podem limpar o que tiver, né, clicando aqui, vocês limpam o conteúdo aqui no nosso log. E ao clicar aqui em listar filmes, vocês vão observar
que o console.log trouxe, né, o meu documento XML, que nada mais é do que um texto. E aqui embaixo eu tenho um document, né? O que é esse document? Né? É isso que a gente fez aqui, né? Que a gente transformou ele aqui, ó, né? Que eu passei ele, né, XML para um documento do tipo DOM, né? Que é um documento que agora a gente consegue interpretar. Se vocês abrirem, ó, vocês veem que é uma árvore de elementos, né? Já não é mais um texto, né? Veja que já não é mais um texto, aqui é uma árvore de elementos, né? Esse segundo console.log, que é esse segundo console.log aqui, né? Já é o meu esse documento transformado, né? Então agora eu já consigo trabalhar com isso, né, com o JSON. Ó, veja, né, se eu expandir, eu vejo todos os objetos pais e os objetos filhos, né, porque eu transformei esse elemento aqui de cima, que era um texto puro, em um document, né, um DOM, né, um Document Object Model, né, que a gente consegue trabalhar ele aqui com o nosso XML. Então agora, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse document e vou utilizar a nossa funçãozinha XML to JSON para transformar ele num objeto. Olha que interessante. Eu vou colocar aqui embaixo. Então a gente tem aqui o XML, né, XML to JSON, né, que é o meu que é a minha função, né, que eu incluir aqui no meu sistema, né? Então eu vou utilizar aqui XML to JSON, utilizando, né, a minha nova variável. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse elemento que foi transformado, né, num arquivo, aqui nesse documento aqui, né, que tem uma árvore toda completa de DOM, e vou transformar ele, tá? E agora sim em JSON, né, que eu consigo ler com XML. Eu vou só criar aqui uma nova variável chamada JSON filmes, que vai receber essa transformação. E eu vou dar aqui por fim o console.log para vocês verem, né, a diferença entre essas três variáveis, né? Ou seja, a primeira variável que é um XML puro, né? Como se fosse um string puro. A gente tem aqui um elemento DOM, né? Que foi transformado em um elemento DOM, que a gente já conseguiu visualizar ele aqui, certo? Em um elemento que a gente tem uma árvore aqui de elementos. E depois eu vou transformar ele em JSON, tá? Que é um tipo de arquivo que eu consigo ler ele com o nosso Ajax, tá? Fazer uma transformação dele, né, sendo um objeto que eu consigo mostrar isso em tela, né, no conteúdo da nossa tela. Então, feito isso, basta a gente salvar, né? Salvando, vamos lá para o nosso sisteminha. Podem atualizar o sisteminha. E agora, ao clicar em listar filmes, veja que eu agora já tenho três tipos, né, de arquivos lidos. Eu tenho aqui um arquivo que é um texto simples, XML. Eu tenho aqui um documento, né, um DOM, que eu transformei isso em objetos, em documentos, né, em elementos, né, em elementos com objetos. E logo aqui, ó, veja que eu tenho, né, aqui um objeto em si. Se eu abrir aqui, eu vou ver que esse objeto sim já é tratado como uma linguagem de programação que pode ser lida. Eu vou expandir um pouco aqui e expandir aqui em filmes. Veja, né, que agora sim é um objeto propriamente dito, ó, os atributos, né, título, resumo, gênero, né? Então ele transformou esse texto, né, esse texto XML, ele transformou esse texto XML em um objeto que pode ser lido pelo nosso JavaScript. Então, a partir desse momento aqui, eu vou conseguir trabalhar esses elementos, né, de uma forma, como eu diria, de uma forma dinâmica, né, de uma forma como se fosse mesmo a linguagem de programação. Aí eu consigo fazer cálculos, consigo transformar esses dados em outros tipos de dados, né? Apresentar de uma forma mais dinâmica para o usuário.
Pode parecer um pouco complexo, viu, gente? Mas eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem como que funciona, né? Quando a gente usa alguma biblioteca para fazer isso para a gente automaticamente, né? Então, vocês estão aprendendo como que uma biblioteca trabalha, né? Então, a biblioteca faz isso tudo para a gente. Já tem uma biblioteca pronta que faz isso aqui de forma automática. Você só inclui ela e informa qual que é o elemento XML que tem. Ela faz todo esse trabalho para a gente. Mas é interessante vocês ter consciência de como funciona, né, uma biblioteca. É isso que a gente fez aqui hoje. E como que a biblioteca trabalha e faz isso para a gente de forma automática, né? Mas quando vocês forem trabalhar, vocês já sabem, né, como a biblioteca trabalha, como a biblioteca funciona, né? E vocês podem até dar manutenção e aprimorar. Diferente de quem já pega a biblioteca pronta e não sabe como ela funciona por dentro. Pode parecer um pouco confuso, né, essas três transformações. Mas é bastante simples, né, quando a gente utiliza uma biblioteca, mas como eu disse, né, vocês precisam ter em mente, né, que a gente pegou aqui, ó, né, um atributo, né, do XML Filmes, né, que é o response test, né, aqui é o nosso texto, né, que ele veio do response.test. Aqui a gente passou para um objeto do tipo DOM. O DOM é um documento, um objeto model, né? Que a gente pode trabalhar ele no HTML. E aqui sim a gente passou, né, isso aqui para um objeto do tipo JSON. Vocês vão ver mais adiante, né, quando vocês aprimorarem um pouco, que o JSON é uma linguagem que está sendo muito utilizada ultimamente, justamente por isso, né, que ela consegue trabalhar com vários tipos de linguagem de programação. Então a gente fez esses três exercícios, né? A gente pegou um texto que veio, né, do meu XML, passou ele para um objeto do tipo DOM, né, HTML, transformou numa árvore de elementos, e depois a gente transformou ele no JSON, que é uma linguagem de programação, que a gente pode trabalhar isso de uma forma dinâmica, sendo essa linguagem de programação. Espero que tenham gostado dessa aula, entendido. Guardem esse arquivo, que será muito útil para vocês no futuro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.